Boa noite, meus irmãos de caminhada. Com muita alegria. Eu estou muito satisfeita de estar aqui hoje, podendo dar continuidade aqui no nosso estudo do Pão Nosso, que excepcionalmente o Vitor não está presente, e então eu estou aqui nessa missão que ele faz com muita dedicação e competência, né? Vamos tentar fazer o nosso melhor hoje e dando continuidade ao nosso estudo, o livro Pão Nosso. Quem hoje vai fazer o livro, a leitura e a dissertação é a Vera. Então, nós vamos pedir para que a Vera faça a prece de inicial. Bom, Vera, contigo. Vamos fechar os olhos. Agradeço a Jesus, aos mentores da Casa de Emmanuel, a todos aqueles espíritos que nos auxiliam durante todo o estudo e que nós possamos tirar um bom proveito, graças a Deus. Graças a Deus. Então, Bom, eu vou colocar aqui. é a lição, né, 20 do livro Pão Nosso, a marcha. Antes de começar a falar realmente do, do capítulozinho aqui do Lucas, né? Eu queria falar que o título, A Marcha, já é muito belo, é evocativo, indica uma caminhada que foi iniciada pelo Êxodo, deixando a escravidão do Egito, a Terra Prometida, ou é a grande jornada de cada espírito, marchar em direção ao alto. O espírito precisa ter constância e vai avançando em sua marcha. Mais evolui quem mais marcha buscando conhecimento. Todo espírito, por mais elevado que seja, precisa marchar, isto é, buscar conhecimento para a sua evolução. Inclusive, o Leon Denis deu umas palavras sobre isso. O conhecimento do porquê da existência é muito importante para que a nossa marcha se dê no sentido adequado. Bom, aí agora eu vou ler. Só uma Importa, perguntinha. porém, caminhar. Sim, Vera, só um minuto. Só para ter uma confirmação. Vocês estão visualizando aqui o texto que eu coloquei? Eu estou, Então, né? eu estou. Tá bom, tá ok. Então vamos começar. Pode falar. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Jesus, Lucas 13, 33. O que eu falo dessa. Aliás, desculpe, sobre esse. Oh, meu Deus do céu, esqueci. Sobre esse título aí, eu não tenho assim muito o que falar. Se alguém Versículo. quiser colocar, versículo. Se alguém quiser falar, porque eu vou depois entrar direto na lição. Tá bom. Júlia, que gosta de pesquisar essa parte. João quer falar, Então, João quer falar desculpa, também, tá? vou fechar aqui. Oi, quem vai falar? Júlia ou João? JJ. Fala, João. É rapidinho. O versículo é justamente o que você falou, Vera. A gente tem que caminhar, tem que progredir, tem que estar sempre em marcha, sempre andando, caminhando para frente. É só Sim. Essa é a colocação, né? isso. Pode falar, Julinha. Então, como a Verinha já leu aí para a gente, né, que essa passagem que Jesus falou, né, foi Lucas que trouxe para a gente aí nesse capítulo 13. Então, eu fui pesquisar o contexto, como eu sempre trago, né, o contexto quando foi dito essa frase por Jesus. Essa passagem ela está lá no Novo Testamento. Esse Novo Testamento que eu uso é o do Haroldo Dutra Dias. Tem um título chamado Lamento por Jerusalém. Então, esse versículo foi tirado desse capítulo que tem o título Lamento por Jerusalém. E o que é esse lamento por Jerusalém? Né? Jesus passava por aquelas cidades e aldeias pregando, né? Ele fazia ensinando e fazendo a viagem rumo a Jerusalém. E nesse momento que ele estava nesse caminho pregando, alguns fariseus chegaram para Jesus e falaram assim: Herodes quer matá-lo.
e pedia para que ele fugisse, fosse embora, para ele não ir para Jerusalém. Porém, responde que seria necessário caminhar, porque não é admissível um profeta perecer fora de Jerusalém. E quando se aproximou, ao ver a cidade, Jesus chorou por ela. Por quê? Já era predito que ele ia perecer em Jerusalém. Por isso que ele diz, na hora que os fariseus abordam Jesus, ele diz: não é admissível um profeta perecer fora de Jerusalém. Agora, existe um significado de Jerusalém. E esse significado eu vou ler para não perder o contexto aqui. Não é nada grande, não. O nome dessa cidade vem do encontro de Abraão com o rei Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Foi o rei da justiça e da paz. E pela tradição se torna a cidade de Jerusalém. Então, essa cidade é do encontro, desse encontro com Abraão e Melquisedeque, que formou essa cidade, esse nome. Tá? Nessa cidade que temos os principais acontecimentos bíblicos do povo hebreu, onde Jesus traz profundos ensinamentos. No conceito religioso, toda pessoa, não importa de onde ela saia, quando se dirige a Jerusalém, ela está sempre subindo. Representa uma subida espiritual. Quando Deus ordena a Moisés, esse Deus ordena a Moisés, a gente tem que colocar entre aspas que nós entendemos já que não foi Deus que falou com Moisés, né? Mas ele ouvia aquela voz, né, dos espíritos superiores. Quando Deus ordena a Moisés que construa um templo, disse que habitaria no meio deles. Subir até Jerusalém significava ir diante da presença de Deus para ver e ser visto por Deus. Deveriam, pelo menos, 3 vezes por ano se dirigirem a essa cidade. Eles faziam isso, e fazem até hoje, na festa da Páscoa, no Pentecostes e na época das tendas. Na parábola do bom samaritano, um homem descia de Jerusalém para Jericó, saindo dos interesses divinos, espirituais, religiosos, para voltar ao seu cotidiano. Então, quando fala ir para Jerusalém, você sabe sempre que você está subindo, que é uma subida espiritual, porque é o contato que você vai ter com o divino, com Deus, para que você possa ver Deus e ele te ver. Hoje, nós não temos mais o templo que foi destruído, mas existe o muro das lamentações, né? Sim. Então, essa passagem, quando Jesus fala aqui, Lucas traz para nós que importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, porque ele estava fazendo essa caminhada para Jerusalém com um significado. Nada é à toa dentro das Escrituras. Aí termino aí a minha fala. Vou continuar. Alguém mais vai falar? Pode continuar, Vera. Tá. Importa seguir sempre em busca da edificação espiritual definitiva. Aí eu digo assim: veja a importância dessa frase. Tenho que ter rumo, propósito, senão não sabemos onde chegar. É preciso saber o sentido do que nós estamos fazendo. Fazendo no sentido espiritual, né? Daquilo que nós estamos querendo. Essa é o que eu defino essa frase aí. Sim. Porque sair caminhando assim sem um propósito, né? Não, a gente vai ficar Tem que ter um andando. propósito, um sentido, tudo, É, senão não chega a lugar nenhum, né? e nem como a Júlia explicou ali belíssimamente, né, sobre essa importância, né, de Jesus que fala caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Ele tinha um propósito, tinha um Tem um propósito. significado nisso, né? Assim como ele está Sim, dizendo aqui. O significado da caminhada é a busca da nossa edificação espiritual, quer nossa dizer, nosso edificação. Sim, crescimento, né, nossa transformação, né, como espíritos melhores, que nós devemos todos, né, estamos destinados a isso, né? Caminhar, sim, vencendo obstáculos,
as dificuldades vão existir sempre, isso faz parte da nossa sim. existência aqui na Terra, né? Das dores, sofrimentos, Uhum, mas não ficar, não se deter diante dessas adversidades, dessas situações, né? Que às vezes as pessoas se paralisam, ficam mortificadas quando acontecem, né? Ele disse que é sim. essa a importância de caminhar. Quer algo falar mais, Julinha? Quero sim. Eu vou trazer uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 781. Quando Kardec perguntou: é dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso? Os espíritos disseram para nós: não, mas algumas vezes o de entravá-la. Então, a gente não tem esse poder de dizer: não, eu não vou progredir, quero continuar assim, vou ficar assim, né? Não existe isso, mas eu posso me deter, né, entravar minha marcha e ter que repetir os processos. Vai ser mais lento, mais doloroso, mas eu vou chegar lá, como você falou, Selma. Nós chegaremos a espíritos puros. Agora, eu posso levar 1.000 anos, 2.000, 5.000, não importa, Deus vai me esperar de qualquer forma. Agora, quando eu estava estudando, me veio uma frase aqui que eu falei, cara, eu vou ter que trazer ela, porque é para a gente realmente pensar. Eu coloquei aqui, ó, definir metas é ter um plano que pode nos ajudar a manter o foco e evitar a sensação de estar perdido. Então, a gente tem que ter uma meta sempre, né? Tem. A frase pronunciada pelo enigmático gato do livro Alice do País das Maravilhas nos ajuda a essa reflexão. Sabe para onde ir? Qualquer caminho serve. Então, que a gente possa refletir, né, nessa frase, nesse simbolismo, para que a gente possa realmente edificar. Fazer essa edificação espiritual é fazer essa viagem interior, né? Para que a gente possa alcançar o que? A nossa iluminação. Uhum. Deixa eu ir agora, tá, gente? A outra, posso falar? Essa, A essa, outra, essa questão desculpa, Vera, né? de metas, né? Como a Júlia falou, né? Tem pessoas que fazem anotações, agenda do dia. Para quê? Para não Uhum. perder, né? A gente não perder ou deixar de fazer alguma coisa que é importante, né? Então, tem pessoas que fazem anotações em agenda, e é a mesma Eu sou coisa. uma. Eu Então, sou uma. Eu gosto de fazer exatamente. meta e gosto de agenda escrita. Então, é a mesma coisa, né? Não é diferente disso. A gente definir metas, não é? Para o nosso caminho, para o nosso progresso, para a nossa marcha, né? Exatamente. Pode continuar, Vera. Se alguém quiser Uma outra falar, é só frase levantar a mãozinha, tá? é indispensável caminhar, vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degrau de ascensão. O que eu vejo sobre isso? Não basta caminhar, visualizar o alvo, né? Não basta caminhar, visualizar o alvo, e sim aprender e extrair o que existe na caminhada. Teremos desafios, mas precisamos ir vencendo, pois durante o trajeto outros desafios virão. Quer dizer, você vai andando, você tropeça numa pedrinha, daqui a pouco tem um buraco. Assim, na nossa vida comum e na espiritual também, nós sabemos que cada vez que nós vamos caminhando, por mais que você tente se elevar, sempre existem desafios. Alguém quer falar mais? Então, Vera, para essa frase aí do Emmanuel, né? Esse parágrafo, Uhum. eu trouxe lá do livro O Consolador, que também é do Emmanuel, na questão 131, fizeram essa pergunta para o Emmanuel: como adquire experiência o espírito encarnado? Porque o Emmanuel diz que é indispensável caminhar vencendo obstáculos e sombras, né? Sim, sim. E aí, nessa pergunta, o Emmanuel responde, né? Como é que adquire essa experiência? A luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito, como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico.
é trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo, que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. Então, não existe privilegiados dentro da terra, né? Dentro dessa misericórdia de Deus, quando a gente fala misericórdia, porque a gente sabe que a justiça sempre ela vai acontecer, né? Para cada um tem as suas dificuldades, mas sempre com a misericórdia. E ninguém é privilegiado nesses quesitos. Então, todos nós vamos ter que trabalhar, lutar, sofrer, aprender para que a gente consiga alcançar essa perfeição. Uhum. Alguém mais? Pode prosseguir. Essa outra parte eu vou fazer uma leitura um pouquinho maior, porque ela é muito parecida uma coisa com a outra. Traçando o seu programa, referia-se Jesus à marcha na direção de Jerusalém, onde o esperava a derradeira glorificação pelo martírio. Podemos aplicar, porém, o ensinamento às nossas experiências incessantes no roteiro da Jerusalém de nossos testemunhos redentores. Então, aqui eu vejo assim: Jesus teve a sua Jerusalém, a crucificação seguida de ressurreição, né? As nossas dificuldades ou provas nos ajudam na evolução espiritual. Cada um de nós estamos caminhando para a nossa Jerusalém. Alguém quer falar? Nesse parágrafo, eu vou trazer aqui uma frase que eu coloquei aqui do conhece-te a ti mesmo. Então, por quê? Né, quando ele diz aí dessa marcha, né, que todos nós temos uma marcha, né, de testemunho, que nós temos o nosso Jerusalém. A gente poderia até Uhum, a gente poderia falar que nem igual a Paulo, né? Cada um tem a sua estrada de Damasco, né? sim. Você se se orienta por uma caminhada mais certa. Então, essa caminhada, ela sempre vai ser, né? Normalmente, né? Longa e árdua. Por quê? Porque somos espíritos rebeldes. Então, Uhum, por isso que nós estamos aqui, né? É um duelo sim. interior onde o mal ainda prevalece. A gente sabe disso, que o planeta é de provas e expiações. É o conflito entre o que desejamos ser e o que realmente somos. O autoconhecimento é fundamental para esse caminho de transformação íntima, que é o conhece-te a ti mesmo. Então, para que a gente possa, né, entender essa caminhada, entender essa chegada e essa transformação, a necessidade da gente se conhecer. E quando o Emmanuel fala aqui, né, desses testemunhos redentores, né, a reencarnação é para o espírito os testemunhos redentores. Por quê? Porque é uma nova oportunidade que nós estamos tendo para refazer os caminhos equivocados. E Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na questão 171, o Kardec fez um comentário, porque tem a pergunta, eu não tirei a pergunta, nem a resposta dos espíritos. Mas Kardec fez um comentário em cima da resposta dos espíritos, que é o que eu vou trazer para a gente. Kardec diz assim: a doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o homem várias existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que fazemos da justiça de Deus para com os homens, que se acham numa condição moral inferior. A única que nos explica, que pode nos explicar o futuro e embasar nossas esperanças, visto que nos oferece o meio de reparar os nossos erros através de novas provas. Então, para esse caminho redentor, a reencarnação é o que nós temos aqui como misericórdia de Deus. Mais? Alguém? Esse outro, vou ler então. Esse outro pedaço aqui também vou fazer uma frase um pouco maior, depois a Júlia esmiuça.
É imprescindível, todavia, esclarecer a característica dessa jornada para a aquisição dos bens eternos. Acredito muitos que caminhar é invadir as situações de evidência no mundo, conquistando posições de destaque transitório ou trazendo as mais vastas expressões financeiras do seu círculo pessoal. Aí eu vejo assim, visando os bens eternos, muita gente só sente que está caminhando quando financeiramente ou afetivamente ou profissionalmente estiver bem sucedido, inclusive espiritualmente. Porém, isso não é medida de progresso, e sim de deveres e responsabilidades. Espiritualmente, queda. Quer dizer, você pode estar bem em todas aquelas outras situações faladas, mas está espiritualmente em queda. Ou mal em todos os aspectos anteriores, porém numa elevação espiritual. É o que eu tenho para dizer. Essa questão, né, Vera, da caminhada, tá aberto. Ele fala das características. Nós ainda, né, estamos aqui assim muito ainda ligados à matéria, né? Então, quando fala assim, temos que caminhar, progredir, pensa sempre no progresso material, né, das coisas da terra, né? As pessoas não digo, não são todos, é claro, né? A humanidade está realmente melhorando essa questão espiritual, mas assim, existem muitos ainda que pensam que é só isso, é o status, é a vitória, é a conquista no trabalho, sucesso, negócios, dinheiro, Uhum. posição social e tudo. Então, essas são as preocupações, né, do ser humano na Terra, né? Quando, na verdade, né, a caminhada ela é espiritual, não é que espiritual e moral, não é? Não só material. E isso que você está falando complementa a outra palavrazinha, a outra frasezinha que é pequenininha. Entretanto, não é isso. Exatamente. Exatamente o que você acabou de falar, né? Entretanto, não é isso. Pois É, é. é muito mais importante você modificar, né, a conduta, a maneira de ser, do que progredir. Claro que nós vivemos aqui nesse planeta Terra e nós precisamos, profissionalmente, é, progredir, se sentir realizado, mas não é o mais importante a níveis de Jesus, vamos dizer assim, né? Não temos que colocar a questão material acima da espiritual. Da espiritual, exatamente. Exatamente. Julinha quer falar? Quero sim. Quando o Emmanuel coloca aqui para a gente, né, dessa aquisição dos bens eternos, né, a gente tem que pensar o seguinte: a gente precisa primeiro desenvolver, né, esses valores. Quais são os valores que eu preciso desenvolver como um espírito imortal que sou? Eu preciso desenvolver a humildade, o amor, a honestidade, Isso. a paixão, a fraternidade, a sinceridade, a ética, o respeito, tudo isso eu preciso desenvolver. Por quê? Porque tudo que eu vou desenvolvendo nesse quesito, né, da compaixão, né, da empatia, né, que eu saio dessa redoma do eu, né, porque o mal em si é porque eu quero tudo para mim. É o egoísmo, é o interesse pessoal que eu sempre digo. Digo porque a gente estuda isso muito no Espiritismo. Então, para eu desenvolver esses valores, eu preciso primeiro ter a compreensão de qual é o objetivo da minha vida. Se eu achar que o objetivo Uhum. da minha vida é eu ter coisas, tá ótimo. Eu não vou ter que desenvolver nada, porque eu vou desenvolver o quê? O meu intelecto, vou ganhar muito dinheiro, entendeu? E vou comprar tudo que eu posso comprar com os bens materiais. Então, se eu Sim, não desenvolver
esses valores espirituais, que tudo isso que eu falei aqui, eu vou estar pensando somente na parte material. Agora, é preciso o quê? Aprender sempre para melhor conhecer e servir. Essa é a nossa destinação, né? Porque a gente vai estar seguindo o quê? Os ensinamentos do mestre Jesus, né? Então, há necessidade da gente ter esse entendimento. Eu estou reencarnada num corpo físico, num mundo material, e eu preciso de tudo que eu posso dar para mim para que eu possa viver bem. É ruim ter um Uhum. carro? Não. É ruim ter uma casa? Não. É ruim É, eu ter posses para eu poder comprar algo que me dê uma condição melhor? Não. Agora, o que eu estou desenvolvendo de valores e de compreensão de tudo isso é que vai me fazer um homem de bem ou um homem de sim, bens. verdade. É a Bom, busca dos bens eternos, né, Júlia? Aquele que a gente não, que o dinheiro não compra, né? Essas são as é, virtudes que você falou aí, né? Tudo compaixão, amor, caridade, benevolência, tudo isso que a gente precisa ainda aprender, né? Então, nós temos vamos lá. mais 5 minutos, tá? Tá. Ó, a personalidade dominante em situações efêmeras tem a Peraí. marcha Não, não, Vera. insada. Vera, nesse Oi. Ah, não. Aí nesse particular, particular, os chamados homens de rotina talvez detenham maiores probabilidades a seu favor. Eu vou continuar aqui, tá? sim. A personalidade dominante em situações efêmeras tem a marcha insada de perigos e responsabilidades complexas, de ameaças atrozes. A sensação de altura aumenta a sensação da queda. Dá tempo de eu explicar um pouquinho? Pode falar. Aquele que está voltado para a parte material complementa mais ou menos o que a Júlia falou. Não percebe que pode estar em queda espiritual, caindo para os abismos das desilusões, como vemos em alguns salmos e provérbios. Eu peguei dois aqui pequenininho. Aplainando os montes e soerguendo os vales. Isso é um provérbio. Outro. Os orgulhosos serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Quer dizer, pega exatamente esses dizeres aí. Alguém mais quer falar? Aninha, é contigo. Então, a Vera, ela leu, entretanto, não é isso, né? Porque está dentro daquele contexto que o Emmanuel está dizendo para nós, que acreditam muitos que caminhar é invadir as situações de evidência no mundo, né? Quer dizer, conquistar posições, são todas transitórias. Aí ele diz, nesse particular, os chamados homens de rotina, não é isso, Vera, que Isso. lhe dades a seu favor. Não, não, Aí, primeiro, já perdas. É naquela outra parte. A então, personalidade dominante em situações efêmeras tem a tá, marcha lançada de perigos e responsabilidades. então, eu vou só falar Tem- um pouco a respeito desse homens de rotina, que eu achei bem interessante, que Emmanuel não coloca nenhuma palavra ao acaso. Então, quando ele diz aqui, nesse particular, os chamados homens de rotina talvez detenham maiores probabilidades a seu favor. Né? Por quê? O que é os homens de rotina? É agir com simplicidade, que é realmente a verdadeira grandeza. Sendo humilde, você se torna uma pessoa marcante. Então, não há necessidade de eu me exaltar, né, tendo posições todas transitórias, se eu não trago a humildade. Né? Então, por isso que ele diz, nesse particular, os homens de rotina talvez detenham maiores probabilidades. Não quer dizer que quem está, de repente, numa posição de destaque não possa ser humilde. Por isso que ele diz, maiores probabilidades. Então, a gente não pode generalizar, né? Então, todo mundo que está no Uhum. poder é orgulhoso, é isso, é prepotente? Não. Você pode estar Sim. numa posição dessa e favorecer a muitos, né? E aí eu vou trazer duas questões do Livro dos Espíritos. A 814, quando Kardec perguntou por que Deus concedeu a uns as riquezas e o poder e aos outros a miséria? para, Uhum. experim- para experimentá-los de maneira diferente.
Além disso, como sabeis, essas provas foram os próprios espíritos que as escolheram e frequentemente a elas sucumbem. Porque a gente sabe que uma situação aqui de destaque você pode falir. Mas isso é pedido para que vá nos testar. Porque eu só sei se eu vou vencer a prova se eu estiver dentro dela. E na 815, Kardec perguntou: das duas provas, é mais terrível para o homem a da desgraça ou a da fortuna? E os espíritos disseram: tanto uma quanto a outra o são. A miséria provoca a queixa contra a providência, e a riqueza incita todos os excessos. Então, a gente tem que entender, né, do nosso processo, daquelas virtudes, né? Porque a gente precisa trabalhar o orgulho, o apego, porque tudo isso vai o quê? O orgulho, o apego vão tornando-se obstáculos para a minha evolução espiritual. Porque a verdadeira riqueza não é medida em valores, que a gente sabe disso, perecíveis, né? Como a Selma já falou, né? O que a traça pode estragar, né? Corroer. E a humildade é uma das virtudes mais difíceis de ser conquistadas, porque entra em enfrentamento com o ego. Sim. Então, a gente precisa trabalhar isso, né? E o humilde reconhece que não é superior a ninguém e nem inferior. Então, quando você está nesse patamar, você realmente está numa situação, vamos dizer, de progresso espiritual. Exatamente. Esse que você está narrando, né, do homem de rotina, né, que tem a probabilidade a favor. Que aí fala que a personalidade dominante, situações efêmeras, tem a marcha inçada de perigos. Quer dizer, ela é repleta de perigos, as responsabilidades complexas são ameaças atrozes, né? Sensação de altura aumenta a sensação de queda. Quando a pessoa, né, tá lá, sai dessa, quer dizer, não se mantém, vamos dizer assim, na rotina, não se mantém na marcha com propósito, né? Aí ela está sempre sujeita a essas situações, né? E aí o que acontece também, né? Quanto a questão do ego, da grandeza e tudo, que a pessoa sempre se coloca acima do outro, né? Quer dizer, se eleva, a sensação de queda é maior, não é? Quanto mais alto, maior a queda, sempre se fala assim. Como diz o ditado popular, né? Quanto mais alto, maior é a queda. É assim Que mesmo. a pessoa não se detém no orgulho, na arrogância, na prepotência e todas as outras faltas de virtudes faz com que ela tenha uma queda maior. Por isso ela fica repleta desses perigos, né, digamos assim, e está mais propensa ao fracasso mesmo, né? A repetição de ano que a gente fala, né? Repetir de ano, né? Sim. Deixa eu só fazer uma observação, porque eu escutei uma palestra do Arthur, que não é desse estudo, não, tá? Ele deu essa palestra lá em Minas. E ele trouxe uma mensagem do livro Fonte Viva, a mensagem é a 110. Quem tiver o livro pode até pegar. É maravilhosa esse texto. E aí, eu peguei um pedacinho, porque o Arthur vai fazer um comentário em cima dessa última frase do Emmanuel, quando ele diz assim: isso é o Emmanuel que diz no Fonte Viva, tá? 110. Vigiando e orando para não sucumbirmos às tentações, uma vez que mais vale, preste atenção, mais vale chorar sob os aguilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. Isso é Emmanuel que diz. E aí o Arthur esclarece para nós. Em geral, quando nós estamos caindo, nós estamos sorrindo. Não o sorriso franco, espontâneo, luminoso, da consciência tranquila da paz. Porque você está no topo, você se acha o maioral e você está caindo, entorpecido, Sim. narcótico, que o Emmanuel diz, de narcóticos da queda,
porque você está inebriado, você está alucinado com muito poder, com muita glória, com muito. Entendeu? Então, só que na queda você está sorrindo. Só que não é o sorriso que deveria ser da consciência tranquila. Gente, eu achei isso, casa tanto com essa personalidade dominante aqui, em situações efêmeras, que você está achando que está muito lá em cima nessa marcha, mas você está na queda do espírito. Uhum. Queda do espírito. Na Sim, visão do mundo está crescendo. Na visão do mundo está caindo. Na visão do mundo está crescendo. Na visão espiritual tá caindo. Tá. Vamos continuar, Vera? continuo. É preciso caminhar sempre, sempre, mas a jornada compete ao espírito eterno, no terreno das conquistas interiores. Aí eu digo, mais uma vez ele diz que é preciso caminhar sempre, aprendendo com os reveses do caminho. Como? Aí eu ponho dois aqui. A vida exterior está um caos, a vida interior está em ascensão. Quer dizer, não é obrigatório que seja sempre assim, mas na maioria das vezes você está num apogeu e caindo, completando o que a Júlia acabou de ler também, né? Sim. Porque muitas das vezes, quando você está lá no ápice, você não está percebendo, raríssimas pessoas, né, percebem que não está bem espiritualmente, É. porque o envolvimento com o dinheiro, com a área profissional, com o deslumbre, não faz com que as pessoas enxerguem. Faz parte aqui do nosso planeta Terra, né? Sim. Quando, na verdade, é a conquista, quando ele fala aqui, é caminhar na É, conquista interior, é a conquista do espírito, interior. Mas né? daqui que a gente enxergue isso, quer dizer, algumas pessoas enxergam, mas não são a maioria. Já é um sinal de evolução, né? Sim. Por isso que ele fala que compete ao espírito eterno, né? Que Sim. essa caminhada na conquista do interior, que são aquelas coisas que não são da terra, né? Aquele que a traça não come, o ferro não corrói, né? Uhum. Comentários? É só uma frase que eu coloquei aqui para a gente pensar junto. Né? Quando ele diz que é preciso caminhar sempre, né? E essa jornada compete ao espírito, que são essas conquistas interiores, por que compete ao espírito eterno? Porque, como eu falei antes, Deus não tem favores nem privilégios para nenhuma de suas criaturas. Uhum. Então, quem vai ter que conquistar, né, todos esses valores sou eu. Cada um. Então, se eu privilegiada, eu ia dizer, né? Eu, né, tem aquele cantinho lá que eu posso comprar, né, com meus, né? A gente sabe que não é assim, né? Preciso o quê? Fazer esse batismo que a gente já estudou lá no Caminho Verdade e Vida, aquele Sim, mergulho, né, para tirar as nossas próprias impurezas, mas eu preciso primeiro ver, porque eu não sou sim, privilegiada diante da obra de Deus. Se eu achar que eu estou bem, eu não vou querer melhorar. É isso que a gente falou. Então, existe uma necessidade, porque todos nós somos criados no mesmo ponto, o mesmo ponto de partida para todo mundo. Agora, sim. esse trabalho aí de perfeição, que é para essa felicidade futura, vai depender de mim. Agora, se eu me acho bem, né? Se eu acho que eu não tenho problema, que eu já sou um espírito bom, porque aí eu faço umas caridade, né? Eu dou uma Bom, cesta básica, né? Eu e, sou boazinha, né? Então, se eu me achar assim, eu não vou fazer transformação nenhuma. E, é, e aí a gente vai saber que isso não está certo, né? Diante da nossa própria consciência, que é a consciência imortal. Não há juiz, né? Então eu vou percebendo de acordo com o quê? Com o eu precisar voltar mais vezes, porque eu não sim. conquistei, né? Verdade. Alguém mais? Continuar. Continuar, Vera. Muitas vezes, certas criaturas que se presumem nos mais altos pontos da viagem para a sabedoria divina
se encontram apenas paralisadas na contemplação dos fogos fátuos. Nesse sentido aqui, o que ele quer dizer é que ele está encantado com as suas ilusões, vendo luzes, fogos, quer dizer, cuidado com vaidade, tudo isso. Aí o que eu fiz? Eu fui procurar, eu sei o que é fogos fúteis, que meu pai falava muito nisso, que ele já tinha visto. Aí, mas eu fui procurar no Google uma definição para a gente entender o que são isso. No Google diz, é um fenômeno que ocorre sobre a superfície de lagos, pântanos ou em cemitérios, quando um corpo orgânico entra em decomposição, ocorrendo uma liberação de gás metano. Quer dizer, essa é a definição do Google, né? E aqui ele diz, no livro, que a pessoa está encantada com os prazeres da vida, com as vaidades, com os fogos, as luzes, tudo, tudo. E isso aqui eu já sabia, porque o meu pai contava muito uma história. Ele, na adolescência, lá, foi no cemitério à noite, lá com os colegas, fazendo não sei o quê. E eles tomaram um susto, porque em cima de uma sepultura começou a sair um monte de fogo. É uma coisa pequena, coloridos, de todas as cores. E o pessoal se assustou. Então ele foi buscar, e parece que quando uma pessoa é enterrada recente, isso acontece, é a liberação do gás metano. Quer dizer, eu já sabia disso desde a minha adolescência, Dá mas eu uma, fui procurar a definição. né? E dá a impressão que é uma chama, na verdade são gases. Não, dá impressão não. Sai fogos coloridos mesmo, sabe? É o gás metano à medida que vai liberando, e você vê que acontece em pântano, em outros lugares também. Quer dizer, tudo que sai gás metano faz essas cores. É como a aurora boreal também, que sai aquelas cores todas, né? São mais ou menos as mesmas cores, são umas cores bonitas, segundo ele. Exatamente. Quer dizer, as pessoas se iludem, né, com Sim, com é, algo que não é real, vamos dizer, não é verdadeiro, né? Que é o que ele deu essa é, comparação boa aí com o fogo facto, né? Pessoas foi por isso que eu fui procurar a definição, que é para fogo é. ficar bem compreendido, né? Do que se Sim, trata. exatamente. Pode Isso aí, defender. isso aí é a chamada ilusão, né? Porque você se engana, No texto, né? No texto, seria, sim. seria o conto da sereia, né? Que você É, fica tão iludido, né, com, a, com isso, né, com o com a externo, vaidade, com as luzes dos prazeres né? da vida, né? Tudo Então, isso. mas e por que isso, né? Porque quando o espírito reencarna, né, ele está submetido a várias provas, às Sim, tentações sim. impostas pelo mundo, porque o Uhum, mundo é disso, né? Agora, e é tudo muito sedutor. Vamos sim, combinar, vamos pensar aqui que é o chamado às coisas materiais, é uma chamada muito sedutora. Agora, se a gente já tem despertado em nós esse conhecimento espiritual, porque tem pessoas que não querem nem saber. sim. Ok, cada um tem o seu momento. Mas eu falo para nós espíritas, para nós que nos dizemos espíritas, com conhecimento espiritual de uma vida futura, né? O Ed Eu caiu não aqui, ele posso. cortou a Julinha aqui na explicação dela. Não sei se ela consegue pegar o fio da meada aqui, né? Para a gente concluir nossos estudos também, que falta pouco. Então, Vamos. o que eu estava falando, eu não sei até onde foi, né, a gravação, que a gente fala que o espírito que está reencarnado, ele está submetido a diversas provas e as tentações, né? Que é imposta por esse mundo. E isso é sedutor, que eu falei. Então, a gente não deve ficar assim, oh, não, é sedutor, a gente está na carne. A gente tem Claro, todos esses chamados, né? sim, Agora, quem já tem, que eu falei, né? Quem já tem esse conhecimento espiritual, que somos nós, que estamos aqui reunidos, né, para o estudo, e nós já temos esse conhecimento, né? Que a vida é uma só e ela não acaba com a morte do corpo físico, a gente já tem esse entendimento, a gente tem que entender o que eu quero para a minha vida futura, porque não é só os bens materiais que eu tenho que amealhar. Tudo bem, ele é bom,
é necessário. Bom, é. É por isso, né, que fracassamos, né? Ou a maioria de nós fracassamos, né? Por conta dessas ilusões, desse fascínio, né? Que o mundo material exerce sobre todos nós. Foi Sim. isso que eu estava falando naquele momento. É Então, aquele agora eu vou mito da aproveitar o sereia. último parágrafozinho para terminar. Falta esse aqui, ó, Vera. Que ninguém se engane nas estações de falso repouso. Importa trabalhar, conhecer-se, iluminar-se e atender ao Cristo diariamente, para fixar-nos semelhante lição em nós, temos nascido na terra, partilhando-lhe as lutas, gastando-lhe os corpos, e nela tornaremos a renascer, que a Júlia acabou de falar, né? Então, daí eu digo assim, conhecer-se para conseguir a lei divina, quer dizer, cada um tomar conhecimento do que pode, né? Para conhecer a lei divina. O objetivo de virmos várias vezes a reencarnação é porque não aprendemos, não viemos a passeio, e sim perdendo uma oportunidade que recebemos. Quer dizer, cada vez que a gente volta é porque repetiu o ano, né? Perdeu alguma oportunidade de aprendizado. Mas isso também faz parte de cada pessoa, de cada percepção, do grau do que acredita, né? São tantos os prós e os contras com as pessoas diferentes que a gente tem que ser assim mesmo, né? Eu tento fazer o melhor possível para ver se eu não volto. Quer dizer, voltar a gente volta, né? Claro. Mas eu digo assim, para ver ele voltar até Pior, melhor, né? é, É, melhor, pelo menos. a gente tentar fazer para que a gente não volte em pior condição, né? É, eu digo isso, eu gostaria de não repetir a lição. Então, eu tento fazer melhor. Claro, alguma coisa eu não vou fazer. Então, se alguém quiser falar mais, para mim, terminou. Então, eu achei interessante essa frase do Emmanuel quando ele diz, né, o que que importa, né? Porque tem a importância aqui, né, do trabalhar, Uhum. conhecer-se, né, que foi o que a gente falou, para a gente conseguir iluminar-se e atender ao Cristo. Agora, nessa frase, ele coloca aqui diariamente, não coloca acaso. Por quê? Eu não posso atender ao Cristo somente às quartas-feiras, quando eu vou na casa espírita. Ah, Eu não lógico. posso, eu não posso atender ao Cristo só quando eu estou fazendo uma doação de algo de caridade. Então, o atender ao Cristo é diariamente. E isso, para nós, ainda é muito difícil, né? A Sim. gente pode até ter momentos que a gente já consegue coisas assim que Deus, nossa, eu já estou bem pra caramba. Só que dentro do que se espera de nós, né, para a nossa reforma íntima, né, e essa iluminação é muito pouco. Então, quando eu sempre digo que a doutrina espírita ela fez com que eu tirasse o Cristo da parede e trouxesse o Cristo para perto de mim. Então, se eu quero o Sim. Cristo perto de mim, eu preciso tentar caminhar, né, com o que ele ensinou. É difícil, mas são os É. pequenos esforços. Por isso que Emmanuel diz que é diariamente. Então, para completar esse estudo, evidentemente, a gente sempre vai recorrer a todos esses espíritos superiores que estiveram aqui, reencarnados, fazendo o melhor que eles puderam. Nós sabemos que eles já tiveram outras reencarnações aonde eles foram se burilando. Né? Kardec não Uhum. recebeu uma missão dessa, grandiosa, e não faliu. Não foi à Sim. toa. Né? Mas então eu vou encerrar com Leon Denis, porque diz que quando você estuda o espírito através de um livro, isso também aprendi com o Arthur recentemente numa palestra, ele diz que a gente chega muito próximo desse espírito, a gente entra no pensamento do espírito. Então, por eu gostar muito de Leon Denis, eu gosto de estar em contato, porque eu sei que eu estou perto ou tentando estar perto dele, ou a irradiação desse espírito. Então, vou terminar com Depois da Morte. Lá na conclusão, lá no finalzinho do livro, o Leon Denis traz para nós assim:
Lembra-te de que a vida é curta. Enquanto ela durar, esforça-te por adquirir o que vieste procurar neste mundo, o verdadeiro aperfeiçoamento. Tudo que for material é efêmero, mas há duas coisas que vêm de Deus e que são imutáveis como Ele. Duas coisas que resplandecem acima da miragem das glórias mundanas. São a sabedoria e a virtude. Conquistas por teus esforços e alcançando-as, elevar-te-ás acima do que é passageiro e transitório, para só gozares o que é eterno. Gente, isso é belo demais, é grandioso demais. A gente tem que entrar em cada frase dessa para a gente chegar um pouquinho perto desse pensamento. Então, quando ele diz que duas coisas é importante, sabedoria e as virtudes, porque senão uma asa vai estar maior do que a outra. Então, a gente precisa equilibrar a asa da sabedoria, da inteligência, porque nós temos o recurso da inteligência para que a gente possa melhorar o planeta que estamos, ou pelo menos o local onde eu estou encarnada, né? Então, eu tenho que florir onde Deus me plantou. Agora, eu não tenho a inteligência de alguém, de um cientista, mas eu tenho que fazer do que eu já tenho de inteligência para melhorar o meu entorno. Então, ele diz sabedoria e a virtude. E as virtudes, só isso vai me aproximar dos anjos. Só isso vai me aproximar desses espíritos superiores. Então, que a gente faça os esforços, que são sempre esforços pequenos. Verdade, belíssimo. É o caminhar todos os dias, né? Um passo de cada vez e todos os dias, a todo momento, não é? Essa é a importância do nosso, que é a frase inicial, né, que Jesus falou. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Essa marcha tem que ser sempre para o nosso progresso e assim também em todos, né? A nossa volta, a humanidade em geral, o nosso planeta agradece, né? Então é isso. Alguém mais quer encerrar? Podemos então encerrar o nosso estudo. Muito obrigada, Vera, pela sua participação aí. Espero que eu tenha colaborado alguma coisa. Todos colaboram, não é? De alguma forma, todos nós colaboramos. Então, agora nós vamos encerrar e pedir o nosso irmão aqui, João, vai fazer a semana que vem o estudo, ele então vai fazer a nossa prece de encerramento, tá bom? Vai, João. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer ao nosso mestre, irmão Jesus, mais uma vez, por mais essa oportunidade que nós estamos tendo de aprender os seus ensinamentos, que nós possamos procurar pôr em prática e que nós possamos e que nós consigamos caminhar sempre à frente, sempre marchando à frente, para podermos nos evoluir cada vez mais. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria Santíssima, nossa Mãe. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Uma boa noite a todos, tá? Boa noite aí. Agora está chovendo aqui, está começando a chover aqui. Que o nosso estudo possa, assim, atingir mais corações, tá? Então, vamos compartilhar. Quem assistiu, dá o seu like, o seu joinha, não é? Isso aí, tá bom, gente? Fiquem com Jesus. Bênção para todos.